eu gostaria de avisar vocês que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Na última aula, nós fizemos a correção da atividade da semana 4 do segundo PET, ok? E hoje a gente vai fazer a correção da atividade das semanas 3 e 4, né? As atividades complementares, né? Vocês já devem ter percebido que a cada 2 semanas nós estamos introduzindo uma atividade complementar. Vocês devem ter percebido também que essas atividades complementares elas vão trazer conteúdos do livro didático, né? É muito importante que vocês estejam fazendo essas atividades complementares. A maior parte da nota do bimestre de vocês ela vai estar voltada para essas atividades complementares. Então é muito importante que todos vocês estejam fazendo elas, estejam com as atividades em dia, ok? Hoje a gente vai responder aqui as questões. Vocês têm alguma pergunta? Não. Beleza. Hoje nós iremos responder as atividades, as questões 1, 2, 3 e 4 da página 174, as questões do Integrando Consciências da página 176, as questões 1 e 2 da página 39 e as questões 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 das páginas 40 e 41, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. A questão 1, ela vai trazer o seguinte enunciado. Para combater os franceses, garantir a posse de terra e produzir riquezas, Dom João III decidiu ocupar efetivamente o Brasil e enviou para cá uma expedição. Então, pessoal, essa questão ela vai estar falando sobre aquele período de 1530, né, onde finalmente Portugal, depois de 30 anos da descoberta do Brasil, decidiu ocupar as terras, né, da sua colônia aqui na América do Sul, que já vinha sofrendo ameaças de invasão de outros países, né? A França, a Holanda, já estavam cercando aqui, já com o objetivo de estabelecer uma colônia aqui no Brasil. Então, para evitar essa ameaça estrangeira, né? E também para iniciar um ciclo produtivo aqui nas terras do Brasil, em 1530 foi decidido pelo rei Dom João III iniciar a colonização do Brasil, né? Então vamos lá. Na letra A, que expedição foi essa e quem a chefiou? A expedição foi a expedição colonizadora, né? A expedição responsável por iniciar a colonização aqui no Brasil, iniciar a colonização portuguesa no Brasil. E quem chefiou essa expedição? Essa expedição colonizadora, ela foi chefiada por Martim Afonso de Souza, ok? Essa aqui é a resposta da letra A. A letra B. Quais foram suas realizações? O que a gente pode estar respondendo aqui sobre as realizações? Quais eram os objetivos, né? Quais eram as intenções dessa expedição chefiada por Martim Afonso de Souza? Vamos lá. A expedição chefiada por Martim Afonso de Souza combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro, fundou São Vicente em 1532, que foi a primeira vila do Brasil, e também fundou o primeiro engenho destinado à produção do açúcar, né? Então foram esses objetivos aqui que foram alcançados, né, pela expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza. Ele combateu a ameaça estrangeira, a ameaça dos franceses, explorou o litoral brasileiro, né, com a extração do pau-brasil, fundou São Vicente, que foi a primeira vila, e fundou o primeiro engenho, ou seja, iniciou aí o ciclo da cana-de-açúcar. O açúcar, que nessa época era um produto de alto valor no mercado, né? E o Brasil se tornaria então um produtor, né, desse tipo de produto que era vendido então. Vamos lá. A questão 2. Escreva no espaço abaixo um pequeno texto sobre a colonização do Brasil, seguindo o roteiro. Então, aqui nessa questão 2, a gente vai ter que escrever um texto, né? E nesse texto, um pequeno texto, um parágrafo, né?
a gente vai ter que seguir os seguintes pontos. Primeiro, só um minuto, pessoal. Kainan. Kainan. Eu acho que ele não tem microfone. Podia falar aqui no... Kainan, se você não tem microfone, fala aqui no bate-papo, se é você mesmo, para mim colocar o... Coloca seu nome completo aqui, ó, no bate-papo, para mim colocar sua Ele presença. não fala em nenhuma aula. Ele só entra? Sim. Sim. Mas vocês já viram ele entrando, né? Já. Já. Ah, bom, é porque ele não entrou usando o e-mail institucional. Ele entrou usando outro e-mail. Então vamos lá, Kainan Bessa Martins, coloquei aqui a presença. Espero que ele esteja prestando atenção na aula. Ok? Então vamos continuar aqui, né, pessoal? Sem perca de tempo. A gente vai ter que montar esse texto nessa questão 2 e vamos ter que seguir esses seguintes pontos aqui, tratar desses seguintes assuntos. O primeiro, os motivos pelos quais Dom João III escolheu a cana-de-açúcar. Como eu disse para vocês, né, a cana-de-açúcar era um produto muito valorizado e tal. A gente vai ter que citar isso no texto. Depois, a origem do capital investido. Da onde que veio o dinheiro, né, que financiou a colonização no Brasil? Quem que pagou, né? Quem que patrocinou essa colonização aqui no Brasil, esse processo produtivo aí da cana-de-açúcar, tudo? Da onde que veio esse dinheiro? E a letra C, né? A mão de obra usada inicialmente, quem que ia trabalhar, né? Porque não ia faltar trabalho nesse processo de colonização aí, ok? Eu fiz assim, pessoal, mas vocês podem ter feito de outra forma, ok? Se vocês até quiserem falar aí, tudo bem, qual é a resposta que vocês colocaram, mas aí vocês podem colocar algo mais ou menos assim que fica certo também, ok? O que vocês podem estar colocando? Eu coloquei algo assim. Quando o território brasileiro começou a ser explorado por Portugal, os colonizadores deram preferência à produção da cana-de-açúcar, pois o açúcar era um produto de alta procura, alto valor e grande lucratividade dentro do mercado internacional. Ou seja, já falamos, né? Aqui a questão 1. Por que Dom João escolheu a cana-de-açúcar? Porque era um produto de alta procura, alto valor e grande lucratividade. Ok? Agora a origem do capital investido. Dessa forma, foram feitas diversas monoculturas que eram financiadas com o capital privado e reguladas, taxadas pela coroa portuguesa. Aqui já sabemos, né, de onde que veio o capital, de onde que veio o dinheiro que investiu, né, inicialmente aí a colonização do Brasil. Veio do capital, veio do mercado privado, ok? E era regulado e taxado pela coroa portuguesa. E aqui no último, a mão de obra usada inicialmente. Nesse primeiro ciclo produtivo, foi usada inicialmente a mão de obra escrava indígena, que depois foi gradualmente sendo substituída pela mão de obra escrava africana. Ok? Eu coloquei assim, mas vocês podem ter colocado diferente, né? Desde que esteja mais ou menos nesse sentido, não tem problema não. Ok? Posso passar ou alguém quer compartilhar a resposta? Posso passar? Sim. Beleza, então vamos lá. Aqui a questão 3. Associe as frases a seguir, classificando-as como deveres ou direitos dos donatários. O que aconteceu, pessoal? Quando Portugal resolveu finalmente ocupar as terras do Brasil, eles fizeram várias divisões no território para facilitar a administração, ok? E como que foram feitas essas divisões? Foram feitas as capitanias, né? Que eram faixas horizontais, mesmo, né? Que eram feitas no mapa. E cada capitania, cada faixa enorme de terra, né? Que era uma capitania, cada capitania ia ficar
com um proprietário, né, com um administrador, com alguém que fosse próximo da coroa portuguesa. Esse administrador, essa pessoa que ia ser indicada para poder cuidar dessa capitania, era chamado de donatário, ok? Esse donatário aqui na capitania, ele tinha direitos e ele tinha deveres, né? Tinha coisas que ele tinha que fazer, ele era obrigado a fazer, e tinha coisas que ele poderia fazer por escolha. Ele não era obrigado, mas ele poderia fazer se quisesse, ok? Então vamos lá. Associe as frases a seguir, classificando-as como deveres ou direitos dos donatários. Então a gente vai ver as afirmações e vai avaliar se elas são direitos, se elas se categorizam como direitos dos donatários ou se elas se categorizam como deveres dos donatários, ok? Aqui é a primeira. Julgar os habitantes da capitania, podendo inclusive condenar à morte índios, negros e homens livres pobres, ok? Isso aqui é um direito, né? Um direito do donatário. Ele tem o direito de julgar os crimes, de julgar as irregularidades, né? Ele tem literalmente o poder sobre a vida e a morte de quem vive em sua capitania, ok? Então é um direito dele. A segunda, desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar na capitania. Aí já não é um direito, é um dever, né? Ele é obrigado a produzir cana-de-açúcar, né? Desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar no território da sua capitania, ok? Aí é uma obrigação dele. Depois, cobrar impostos em rios e portos. Aqui também é um direito, né? Ele não é obrigado a cobrar impostos dessas rotas de comércio, né? Dessas rotas de transporte, porque nessa época, onde não haviam muitas estradas, né? Aqui no Brasil, os transportes eram feitos principalmente nos rios, né? Através de embarcações. Então, ele poderia cobrar impostos sobre essas rotas comerciais, né? Só que não é uma obrigação dele, então é um direito, ok? Organizar a defesa militar. Aqui já é um dever, é uma obrigação, né, do donatário. O donatário ele tem que cuidar das terras da colônia portuguesa. Então, é uma obrigação dele organizar a defesa militar, se proteger contra invasores estrangeiros, contra rebeliões indígenas, né, e assim por diante. Ele tem que defender o território. É uma obrigação dele. Depois, conceder sesmarias, isso é, grandes propriedades rurais. O que acontece? O donatário ele vai ter sobre a sua responsabilidade uma capitania. E uma capitania é um pedaço muito grande de terra, né? É um pedaço assim que corresponde em proporção aos estados brasileiros hoje em dia, né? É muita terra mesmo que vai ficar sob a autoridade desse donatário. Então, para facilitar a administração, ele tem a opção de dividir, né, partes da sua terra. Oi. Olha o que o Rafael escreveu no chat. Professor, vou ter que sair, vou fazer um negócio. Olha, Rafael, então vai lá e faz um negócio. Se você puder voltar a tempo, beleza. Se não puder voltar, você assiste a aula depois no canal, tá bom? Pode ser? Ué, pessoal, o Rafael já saiu, gente. Nem vi. Então tá bom. Então continuando aqui, pessoal. Obrigado, Daiane, por ter avisado. Continuando aqui. Beleza. Então, pessoal, para facilitar, né, a administração dele, ele divide a terra em vários outros pedaços, né, e dá cada pedaço de terra para alguém que é de sua confiança. Isso é normal, né? Dividir a responsabilidade para poder conseguir dar conta do objetivo, né? Então, isso é um direito dele, mas ele não é obrigado a fazer isso. Isso é uma opção dele, né? Aqui depois, expandir a fé cristã. Aí sim, isso aqui é um dever do donatário, expandir a fé cristã, ok? Um dos principais objetivos, né, da Igreja Católica, quando ela apoiou a expansão marítima, né, no século
XIV, século XV, no século XVI. O principal objetivo da Igreja Católica era expandir a fé cristã, expandir a fé católica, né? A Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis, tinha perdido muita influência devido à reforma protestante, às reformas protestantes. E para tentar recuperar de alguma forma a influência que ela perdeu, ela vai começar a apoiar as expansões marítimas, visando conquistar novos fiéis, né? Novos fiéis nas novas terras que viriam a ser descobertas. Então essa é uma obrigação do donatário, expandir a fé cristã. Depois aqui, ó, tirar para si 5% do negócio do pau-brasil. Ok? Isso é uma opção do donatário. O donatário ele vai administrar a capitania e no litoral dessas capitanias vai continuar acontecendo a extração do pau-brasil, né? Então essa economia do pau-brasil aí ela continua em vigor. Aí é uma opção desse donatário. Se ele vai querer lucrar cobrando um imposto, né, sobre 5% de tudo aquilo que é comercializado de pau-brasil no litoral, né, que é extraído nas suas terras, da sua capitania, ou não. Isso aí é uma decisão, direito dele, ok? Então, é isso aí. Estimular a ocupação portuguesa da terra. Esse aqui é um dever do donatário. O donatário deve sempre buscar o máximo possível encher a sua capitania de portugueses, de pessoas de linhagem portuguesa, né, de nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque você tendo muitos portugueses na colônia, você vai estar protegendo ela, vai estar protegendo os interesses de Portugal sobre aquele território, né? Então esse aí seria um dever, uma obrigação do donatário, ok? Então a 3 ficaria assim, ó, direito, dever, direito, dever, direito, dever, direito, dever, ok? Aqui a questão 4. Indique a alternativa incorreta e justifique sua resposta em seu caderno. Poucas capitanias tiveram o sucesso esperado. Com exceção de Pernambuco, Bahia e São Vicente, as demais capitanias fracassaram devido a... Então, pessoal, várias capitanias, né, tiveram seu fracasso, não conseguiram alcançar os seus objetivos, né? Esses deveres aqui, ó, desenvolver a cana-de-açúcar, organizar a defesa militar, expandir a fé cristã, estimular a ocupação da terra, né? A ocupação da terra pelos portugueses, né? Vários desses objetivos não foram alcançados por essas capitanias, ok? Devido a diversos fatores. Nessa questão, todas as alternativas estão certas, todas as alternativas estão corretas. Só uma é falsa, né? Nós vamos procurar a falsa. Todas elas são verdadeiras, uma delas é falsa, uma delas está errada, está incorreta. É essa mesmo, a falsa, a errada, a incorreta, que nós vamos procurar, ok? Então vamos lá. Por que as capitanias deram errado? Letra A. Falta de recursos de alguns dos donatários. Verdade, alguns donatários não tinham dinheiro suficiente para poder investir nas suas capitanias. Isso fez com que as capitanias fracassassem também. Letra B. Grande extensão de terras a serem administradas. Essa aqui também é um dos fatores que levou ao fracasso das capitanias hereditárias, né? Eram terras demais para ser administradas, era muito difícil manter um controle sobre terras, sobre espaços tão grandes de terra, né? Aqui a letra C. Falta de comunicação entre elas. Isso aqui também é um fator que influenciou, né, a queda das capitanias, porque era muito difícil manter uma comunicação entre elas. Os donatários não tinham contato entre si, justamente por causa da distância, né, que existia entre essas capitanias. A letra D. Selvageria e traição dos povos indígenas. Essa aqui não, né, pessoal? A gente não pode citar a selvageria, a traição dos povos indígenas como um fator para a queda do sistema das capitanias, né? Realmente ocorreu uma resistência dos indígenas à ocupação das terras que antes eram deles, né?
Mas a gente tem sempre que pensar sobre essa visão que a gente tem dos indígenas, né? De selvagens, de traiçoeiros, de cruéis, de insensíveis, sabe? De sanguinários, sabe? Que isso é uma visão dos documentos da época, só que quem escreveu esses documentos foram donatários, foram portugueses, foram pessoas que só queriam explorar aquele território e não estavam nem aí para os interesses desses indígenas, né? Então é claro que se eles estão contra os índios, né, eles não vão falar bem deles nos seus registros. Então a letra D seria a falsa, seria a incorreta, seria a errada, e é ela mesmo que a gente vai marcar aqui na número 4, ok? A letra E, ataque de corsários, também, né, pessoal? O ataque dos piratas, dos corsários, atrapalhou muito o comércio das capitanias hereditárias aí, isso aí também influenciou, né, que houvesse uma quebra de recursos aí no investimento dessas capitanias e viabilizou a fragmentação, a derrocada aí desse sistema de capitanias, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos ler esse texto aqui, ó. Médicos de almas e de corpos, né? De corpos. A gente tem essa imagem, né, desse livro, Doenças e Curas, né? O Brasil nos primeiros séculos, de Cristina Gurgel, ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui o texto. Presume-se que a gripe, causada pelo vírus influenza, se propagasse na Europa desde o século XII. Quando atravessou o Atlântico, atingiu uma população imunologicamente incompetente para combatê-la. E o resultado foi a catástrofe. Os vírus da influenza têm alta capacidade de mutação e adaptação, se multiplicam nas células do trato respiratório, misturam-se às secreções ali existentes e são transmitidos por partículas de aerosóis ao se respirar, tossir ou mesmo falar. Ok? Esse texto aqui está falando do vírus da gripe, que era um vírus já conhecido na Europa, né? As pessoas já tinham uma certa imunidade à gripe, mas que quando ele chegou aqui no território da América, né, os nativos que não conheciam esse vírus acabaram sofrendo muito, né, com a forma como ele se manifestou entre as populações indígenas que não tinham imunidade, não tinham nenhum histórico de enfrentamento a essa qualidade de vírus, né? Eles sofreram uma pandemia de gripe quando chegaram aqui os espanhóis no território brasileiro. Os espanhóis, os portugueses, os europeus, né? Continuando, a primeira epidemia de gripe no Brasil teria ocorrido em 1554, na capitania de São Vicente, e seus efeitos foram testemunhados por um personagem ilustre na história do Brasil, Hans Staden. Hans Staden, pessoal, ele escreveu um livro onde ele conta a história de 2 viagens que ele fez ao Brasil, né? Hans Staden, ele era tipo, como é que eu posso dizer? Ele era um marinheiro, né? Ele embarcava nessas navegações aí e oferecia os seus trabalhos, né, nessas viagens que eram feitas pelo oceano nas colônias dos países europeus para fazer comércio mesmo, né, para poder buscar fortuna mesmo. E numa dessas viagens aí ele acabou sendo capturado, né, por uma tribo de Tupinambás e ficou alguns meses lá entre o pessoal da tribo, observando a forma de convivência deles, né, os costumes deles e principalmente esperando o momento onde esses tupinambás tinham prometido que iriam matá-lo e comê-lo, né? Só que aí uma série de coisas aconteceu e ele acabou saindo vivo dessa história. Inclusive eu recomendo que vocês leiam o livro do Hans Staden, ok? Então vamos lá. Hans Staden ele percebeu quando essa epidemia de gripe chegou, né, e ele relata bastante sobre isso em seu livro. Ele notou o desaparecimento de famílias inteiras na tribo dos Tupinambás, em que permanecia como prisioneiro,
sem que adoecesse. Ou seja, por que será que ele não adoeceu, né? Porque ele já vinha da Europa, que trazia um histórico com o vírus da gripe, né? Já havia uma imunidade, uma dita entre aspas, né, pessoal? Porque esse tipo de termo é muito complicado de se falar, porque tem sido tão mal usado, uma imunidade de rebanho, né? Já existia já uma certa imunidade entre o pessoal lá da Europa, ok? Por isso ele acabou não adoecendo, enquanto os indígenas adoeciam, né, em larga escala. Continuando aqui, esse não foi um episódio único, mas vários se repetiram e causaram verdadeiras tragédias entre a população nativa. A perda da população levou à redução gradual dos números de nativos, que de milhões passaram a poucos milhares em um curto espaço de tempo. Então muita gente morreu, né, devido ao contato aí com o vírus da gripe, pessoal. Ok, só um momentinho. Ok, continuando aqui, pessoal. Então vamos lá. A letra A. Localize no texto o trecho em que se afirma que os nativos da América não tinham defesas naturais contra a gripe causada pelo vírus influenza. Vamos destacar aqui no texto, né, a parte que diz que os índios não tinham imunidade, né, natural contra o vírus influenza, contra o vírus da gripe, né? Então vamos lá. O que a gente pode estar respondendo aí, ó? Quando a gripe atravessou o Atlântico, ela atingiu uma população imunologicamente incompetente para combatê-la, e o resultado foi a catástrofe, ok? Nós podemos achar essa parte bem aqui, ó. Quando atravessou o Atlântico, né, a gripe atravessou o Atlântico, atingiu uma população imunologicamente competente para combatê-la, e o resultado foi a catástrofe, ok? Então é isso aí. A letra B. Por que Hans Staden não contraiu a gripe, embora vivesse entre os índios tupinambás e tivesse presenciado a morte de muitos deles? O que a gente pode estar respondendo aqui sobre a não contaminação de Hans Staden, pessoal? Podemos dizer o seguinte, ó. O corpo do europeu Hans Staden tinha defesas naturais contra a doença. Como diz o texto, presume-se que a gripe, causada pelo vírus influenza, se propagasse na Europa desde o século XII. Ok? Como a gente pode ver bem aqui. Se propagasse na Europa desde o século XII. Ou seja, desde o século XII a Europa já lida com o vírus da influenza, né? Então já há uma certa imunidade que foi construída de geração em geração aí aos efeitos desse vírus. O que não aconteceu da mesma forma que na América, né? Que o vírus chegou aqui e não encontrou nenhuma resistência imunológica, né, à sua propagação. Então vamos lá. Aqui a letra C. Qual seria a forma de estimular o corpo a produzir defesas naturais contra o vírus influenza? A forma, pessoal, a melhor forma de estimular o corpo, de proteger esses índios, né, contra o vírus da influenza seria a vacinação. Mas a gente está falando, né, de 1550 e poucos, né? Então a gente não vai ter essa tecnologia, né, de controle de doenças na época para poder ajudar essas populações indígenas. Então, infelizmente, o vírus da gripe vai acabar se propagando e muito, né, sem que qualquer coisa pudesse ser feita para impedi-lo. E aqui a letra D. Em que consistem as vacinas? O que é uma vacina? Né, o que está perguntando aqui na letra D. O que a gente pode estar respondendo aí, pessoal? As vacinas consistem na aplicação de vírus atenuados, ou seja, vírus mortos, né? Vírus que não têm mais capacidade de se reproduzir, né? Ou então pedaços desses vírus no corpo. Okay? Vai introduzir
vírus atenuados ou pedaços desses vírus no corpo. O organismo estimula a produção de mais células de defesa, que reconhecem o vírus como um corpo estranho. Em uma possível infecção, o sistema de defesa do corpo reage de forma mais rápida e intensa para combater os vírus. Ok? Então, assim que funcionam as vacinas. Você introduz um pedacinho do vírus lá, ou então um vírus morto, né? O corpo reconhece aquele material e começa a produzir defesas contra aquele material. E se caso algum dia no futuro você encontrar com o vírus, né? Você tiver o azar de encontrar com esse vírus, você já vai ter a imunidade para poder ter uma resistência, né? Evitar que esse vírus se desenvolva de uma forma mais grave no seu corpo. Por isso é muito importante, pessoal, se vacinar. Okay? A vacinação é um dos maiores avanços da humanidade. Temos sempre que defender o ato da vacinação. Ok? Agora vamos aqui para as atividades do Retomando, né? E antes disso, vamos ler aqui esse pequeno trecho, pequeno texto aqui, ó, comentários sobre a África. Ok? Vamos lá. A África é um continente habitado por povos de diferentes origens. A África do Norte, por exemplo, é habitada predominantemente por indivíduos de origem árabe, mouros, tuaregues e aparentados. Já ao sul do deserto do Saara, predominam povos negros africanos. Milhões de brasileiros descendem desses povos. A África possui 54 países independentes, 48 continentais e 6 insulares. Da África saíram os ancestrais de milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, 50,7% dos brasileiros descendem de africanos. Entre o senso comum, são recorrentes manifestações equivocadas sobre a África. Devido ao processo de formação de nossa cultura, que se origina e se constrói em um contexto de colonialismo mercantilista, onde a mão de obra africana escravizada era indispensável aos detentores dos meios de produção, muitas visões preconceituosas e estereotipadas sobre a África foram herdadas e, ainda hoje, são propagadas de geração em geração e carecem de um constante exercício de conscientização e combate ao racismo e ao preconceito. Alguns exemplos dessas perspectivas erradas são a visão da África como um conjunto só e não como um continente multifacetado, a forma como a mídia divulga uma disputa política. Se for na Europa, a disputa é tratada como um conflito regional. Se for na África, é retratada como um conflito tribal. A visão da África como um continente parado no tempo e habitado por tribos que desconhecem os meios tecnológicos contemporâneos, né? Todas essas visões aqui são visões erradas, né? São perspectivas erradas sobre a realidade que é o continente africano. Então vamos lá. A número 1. A África é o berço da humanidade, né? Foi lá na África que surgiram os primeiros exemplares, né, da espécie humana. Apesar disso, sua história é pouco conhecida. Leia as afirmações e copie em seu caderno as verdadeiras e justifique as suas escolhas, ok? Então aqui, pessoal, para facilitar aqui o processo de correção, eu coloquei aqui ao lado a afirmação, coloquei aqui se ela é verdadeira ou falsa, e aqui ao lado eu coloquei a justificativa, tudo no mesmo slide para poder facilitar a correção da atividade de vocês aí, ok? Então vamos lá. A afirmativa da letra A. A África é um país com muitos povos e línguas diferentes. Essa é uma afirmação falsa. Por quê? Porque a África é um continente e não um país. Ok? A letra B. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros.
Essa aqui também é falsa, né, pessoal? Por quê? Porque a África é um continente habitado por povos de diferentes origens. A África do Norte, por exemplo, é habitada predominantemente por indivíduos de origem árabe, mouros, tuaregues e aparentados. Já ao sul do deserto do Saara, predominam povos negros africanos, e milhões de brasileiros descendem desses povos negros africanos. Ok? A letra B é falsa. A letra C. A África é um continente com 54 países, de acordo com a contagem de 2018, e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Essa é uma afirmativa verdadeira, ok? O que a gente justifica aqui por ela ser verdadeira? Porque a África possui 54 países independentes, 48 continentais e 6 insulares, ok? A C é verdadeira. A letra D, a história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. A letra D também é verdadeira, pessoal. Por quê? Porque da África saíram os ancestrais de milhões de brasileiros, ok? E a letra E, grande parte da população brasileira descende de povos africanos. Essa aqui também é verdadeira, né, pessoal? Por quê? Porque, segundo o IBGE, 50,7% dos brasileiros descendem de africanos, ok? Então, a número 1 aqui seria falsa, falsa, verdadeira, 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 ok? Então, vamos seguir aqui. A questão 2. Observe o mapa com atenção e responda no caderno. Aqui no mapa, né, pessoal, a gente tem uma representação do comércio transsaariano do século V ao século XV, ok? Aqui, na parte roxa, né, destacada aqui no continente africano, seriam as rotas transsaarianas, ok? Que eram feitas aqui no deserto do Saara, ok? Aqui nessas linhas pontilhadas seriam as rotas comerciais transsaarianas, que ligavam pontos de comércio de várias regiões, né, do norte da África. Aqui em azul seriam os limites aproximados do deserto, ok? Até onde que iria o deserto do Saara. Aqui em amarelo seriam os limites aproximados da floresta, né? Até onde que iria aqui a floresta, ok? Em amarelo. Aqui em roxo, o Sahel. Em amarelo, as maiores fontes de ouro. A gente vê, né, aqui as maiores fontes de ouro. Vemos que grande parte delas fica aqui mais ou menos na região onde ficava o Império Mali, né? Em verde, os maiores fontes de sal, né? Como nós vemos aqui em Bilma, né? Edgil, Serra Leoa, ok? Vários outros. E aqui em vermelho, maiores fontes de noz de cola, ok? Como nós vemos aqui em Acan, né? Vários outros pontos aqui também. E esses pontinhos pretos aqui seriam as cidades, tá bom? Onde a gente vê aqui a cidade de Tripoli, cidade de Tanis, né? Várias cidades aqui são destacadas, várias informações são trazidas aqui, né, nesse mapa, ok? Então vamos às questões. Letra A. Qual é o assunto principal do mapa? O que a gente pode responder, pessoal? O assunto principal do mapa é o comércio através do Saara, como se pode ver no seu título. A letra B. Além de rotas de comércio, que outras informações importantes o mapa nos dá? O que a gente pode responder, galera? Mostra a localização das maiores fontes de 3 importantes produtos comercializados na época: o sal, o ouro e a noz de cola. Além disso, localiza também o Sahel, ok? E a letra C. Com base no que você estudou e na observação do mapa, é possível concluir que o sal era um produto importante no comércio através do Saara? O que a gente pode responder aqui nessa, pessoal, sobre o sal? Sim, há vários símbolos indicativos das minas de sal na região em foco. Além disso, além de conservar os alimentos e melhorar o seu sabor, o sal é importante para o corpo humano. E,
Por ser escasso e precioso na região, o sal chegou a ser usado como moeda. Na África Ocidental, merecem destaque as minas de sal de Tegata. Ok? Aqui a questão 3 agora, galera. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Todas são verdadeiras, menos uma, né? Só uma que é falsa. Então vamos lá. Letra A. Segundo a tradição oral, no início do século XIII, na África Ocidental, os guerreiros mandingas liderados pelo príncipe Sundiata Keita constituíram o Império Mali. Essa é verdadeira, ok? A letra B. No poder, Sundiata Keita converteu-se ao catolicismo e, para proteger o seu império do ataque dos berberes, deslocou sua capital para Tombouctou, no nordeste do império. Essa aqui é a falsa, pessoal. Por quê? Porque ele não se converteu ao catolicismo, né? Ele converteu-se ao islamismo. E para proteger o seu império, ele não deslocou a capital para Tombouctou. Ele deslocou a capital para Niani, tá certo? No sul do Mali, no sul do deserto, no sul do Império do Mali, ok? Então essa aqui seria a falsa, a 3 seria a letra B. Já descobrimos. Vamos ver as outras aqui, né? Letra C. O Império Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental, mas sua população praticava também a agropecuária, o artesanato e o comércio. Essa aqui também é verdade, né, pessoal? Nós vemos no Império Mali não só uma das principais regiões de exploração do ouro, né? Inclusive nessa questão do ouro aí a gente pode destacar a expedição que foi feita pelo Mansa Musa, né? Lá do Império Mali até a Meca, em busca de alcançar aquele objetivo, né, comum a todos os povos islâmicos, pelo menos uma vez na vida visitar a Meca. Ele fez essa expedição riquíssima, né, com cerca de 15 mil homens, né, uma frota atravessando o deserto aí em busca de chegar a Meca, né, e os vários locais por onde passou essa expedição, a gente viu um enriquecimento, né, desses locais aí devido ao ouro que era deixado pela expedição de Mansa Musa. Só como é que eu posso dizer, um detalhe, né, que exemplifica o quanto o Império Mali era rico devido à produção do ouro. Mas não era só o ouro, né, que mantinha o comércio, o mercado no Império Mali. Também havia o artesanato, a agropecuária, né, entre outros setores aí que eram estimulados. Ok? Inclusive Mansa Musa, pessoal, é considerado o homem mais rico da história, né, se eu não me engano, com 2 ou 3 trilhões de dólares de patrimônio, se a gente for considerar os valores atuais, né? Então, muito rico, Mansa Musa. E aqui a letra